Mateus 7, 15 a 23 é o nosso texto. Mateus 7, 15 a 23. Esse texto fala sobre a árvore e seu fruto. Ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, esse texto não é fácil de forma alguma de trabalhar sobre ele. Mas foi isso que Deus nos motivou a trabalhar nessa noite. Aleluia, Jesus. A árvore e seu fruto. Hoje nós temos uma facilidade muito grande mesmo, de acesso a informações sobre qualquer coisa que você imaginar da Bíblia. A gente hoje tem uma indústria fonográfica muito forte. Hoje qualquer pessoa pode ter acesso a gravar um CD, a fazer um DVD e mostrar o seu trabalho. E através de suas músicas abençoar as pessoas. Hoje você tem uma facilidade muito grande também de publicar um livro e de, através do seu conhecimento, também passar alguma coisa para as pessoas. E a gente também tem uma facilidade muito grande de entrar nas mídias. Hoje nós evangélicos temos acesso à televisão, temos acesso ao rádio, temos acesso inclusive agora a fazer filmes com conteúdo bíblico. Nós temos também muita facilidade de publicar em jornais e em mídias sociais. Hoje quase todo pastor evangélico, ou quase todo líder evangélico tem Twitter, tem Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, por aí vai. A facilidade é muito grande de passar uma mensagem, de ter informações sobre qualquer coisa. Só que isso trouxe consequências positivas e consequências também muito negativas. A consequência positiva é que antes o que era de difícil acesso, hoje para nós é muito fácil. Hoje ter uma Bíblia é a coisa mais simples do mundo. Você vai até um supermercado, vende uma Bíblia. Não necessariamente você precisa ir numa livraria evangélica. Você hoje pode inclusive ter, digamos, um estilo de Bíblia diferente que antigamente você não tinha. Você tem Bíblia do adolescente, Bíblia do vovô, Bíblia da vovó, Bíblia do bebê, Bíblia da criança, você tem Bíblia ilustrada, você tem Bíblia com mapas, você tem Bíblia com concordância temática, você tem Bíblia com dicionário, você tem muita coisa. Tem Bíblia até que não parece Bíblia. É verdade. Você tem. E tudo isso é bom que a gente tenha acesso a todos esses materiais. Livros teológicos que antigamente a gente penava para traduzir porque não tinha, hoje a gente tem traduzido na nossa língua. Muitos dos autores que nós antigamente ansiávamos em ler, hoje nós podemos. Mas isso também trouxe, essa facilidade de acesso trouxe muita coisa negativa. Qual a coisa negativa? Também hoje se produz todo tipo de lixo literário. Também se produz todo tipo de lixo musical, todo tipo de lixo teológico. Então a gente hoje tem que ter muito cuidado com o que está ouvindo
Muito cuidado com o que está vendo e muito cuidado com o que está lendo. É verdade. Porque nem tudo presta. Muita coisa tem o rótulo de Deus. Tem uma capa gospel, tem uma capa evangélica, uma capa cristã, uma capa protestante, mas o seu conteúdo não serve para a nossa alimentação. Nisso é que nós devemos observar a árvore e seus frutos. É nesse sentido que eu quero trabalhar esse texto com vocês hoje. Então, hoje nós temos condição de abrir a nossa Bíblia e no nosso quarto pedir a orientação de Deus acerca daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Coisa que há muito tempo atrás não era possível porque a igreja não permitia que a gente lesse a Bíblia. A igreja, quando eu digo a igreja no total, a igreja protestante, ela abre para todas as pessoas poderem consultar a Bíblia. E aí começa a ter uma interpretação mais livre do que a igreja católica nos fazia entender. Só que hoje a gente precisa peneirar um pouco mais essa questão, porque já que todo mundo lê a Bíblia, todo mundo interpreta a Bíblia, tem muita gente interpretando errado. E aí essas inúmeras interpretações que às vezes fogem do que realmente a Bíblia quer dizer, fazem com que a gente vá por caminhos que não são os corretos. Então, ouvir e filtrar hoje é muito mais importante do que nunca foi na história da igreja. É verdade. Todo mundo hoje tem acesso a um microfone. Todo mundo tem acesso a um púlpito de igreja. Não precisa você ser tão estudado e você já vai ter espaço, nem que seja na sua casa. Você abre para pessoas e diz assim, hoje sou eu que vou pregar. E aí o que está saindo da boca das pessoas, o que está saindo do coração das pessoas, é realmente o que está dentro da Bíblia? Realmente os frutos que estão sendo colhidos, estão saindo da árvore que Deus plantou em nossos corações? Aleluia, Jesus. Realmente os nossos frutos são dignos dessa palavra, são condizentes com essa palavra? Ou a gente está engolindo todo tipo de teologia errada que está escutando por aí e está reproduzindo dentro da igreja? Ou a gente está escutando todo tipo de ideologia que está passando por aí na mídia e está dizendo, olha que coisa boa, vou introduzir agora na minha prática de vida. Então, a princípio, o versículo 15 mostra para a gente que há muitos falsos profetas. E aí eu vou começar já dizendo uma coisa. Os falsos profetas não estão fora dos nossos arraiais. Eles estão dentro, estão no nosso meio. É verdade. Aí é que o perigo é dobrado e o cuidado tem que ser redobrado. Porque antigamente a gente falava assim, temos que ter cuidado com as outras religiões. Elas estão se infiltrando na nossa sociedade e estão levando pessoas a mudar de comportamento, a mudar de conduta, mudar de pensamento e estão influenciando as pessoas da igreja. Só que a igreja não está mais se influenciando somente pelas questões de outras religiões. Ela está sendo influenciada por tudo. Ela está sendo influenciada pelo mundo, está sendo influenciada por mais teologias, está sendo influenciada por pessoas que têm como livro de cabeceira não a Bíblia, mas livros de filósofos, de sociólogos, de psicólogos. A gente tem visto muita coisa misturada. E a igreja precisa voltar a peneirar o que recebe. Escutar de tudo, sim, mas retendo o que é bom. É verdade. Essa segunda parte tem faltado muitas vezes. E há muitos falsos profetas no nosso meio. Versículo 15 diz, cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É óbvio que esses ministérios que são levantados, ministérios bem entre aspas, que são levantados hoje, eles não vão aparecer para você como uma coisa maléfica. Ninguém vai aparecer para você pregando o evangelho e dizendo que tem outros objetivos por trás daquela pregação. Vai dizer que veio para te abençoar, para que você cresça, para que você prospere, para que você vença, para que você seja isso e seja aquilo outro. É desse jeito. Só que por trás a intenção nem sempre é aquilo que Deus quer para as nossas vidas.
Às vezes a intenção dessas pessoas é simplesmente crescer profissionalmente, porque não encaram o ministério como uma vocação, mas encaram como uma manutenção de suas vidas. Às vezes a intenção é fazer com que aquele ministério que começa às vezes numa garagem ou num quintal de casa se transforme num império. E você seja parte integrante do crescimento dele, enquanto você cada vez mais se diminui no conhecimento e na graça do Senhor. É verdade. Nem sempre as pessoas que se apresentam como pessoas de Deus, pessoas que pregam a palavra e que estão aqui como pessoas que vão te abençoar, vão fazer isso. É verdade. Nem todo aquele que diz, eu fui levantado pelo Senhor para pregar, nem sempre esse realmente foi apresentado pelo Senhor, foi levantado pelo Senhor para pregar. Tem muita gente aí se dizendo profeta e se dizendo que foi levantado por Deus para fazer isso, fazer aquilo, e na realidade não faz nada. E aquelas pessoas que caladinhas ouvem a voz do Senhor, se esmeram na leitura da palavra e na oração, e que chegam para você sem a mínima pompa, mas dizem assim, irmão, vamos aqui meditar na palavra, vamos ler a palavra juntos, sem títulos, sem anéis, sem diplomas, mas falam da parte de Deus. Por quê? Porque tem conhecimento, tem experiência com Deus. Aleluia, Jesus. Nem sempre aqueles que estão em templos muito ornamentados têm algo a trabalhar com a gente. Mas às vezes os pés descalços e as mãos calejadas podem falar muito mais ao nosso coração, porque eles são fruto de uma vida sofrida, mas uma vida com Deus. Aleluia. O surgimento de novas ideologias no meio evangélico é algo quase que diário. Se você observar, quase que todo dia surge uma coisa nova. E se você tem mídias sociais, coisa que eu falei logo no início, aí é que você vai perceber que a coisa é muito mais rápida. Todos os dias alguém lança um vídeo com uma revelação nova, um texto que lança uma revelação nova, alguma prática nova que alguma igreja começou a fazer, e aí o povo começa a dizer assim, rapaz, olha como Deus está trabalhando ali. Olha como Deus está fazendo um novo levante, está ali levantando o povo a fazer alguma coisa nova. Deus está surpreendendo as pessoas. Deus está fazendo surpresa na sua igreja. Mas nem sempre é isso que a gente vê. Porque Deus trabalha com duas coisas básicas em sua igreja: ordem e decência. Aleluia. E tudo que foge à ordem e à decência não vem dele. Verdade. Tudo que é bagunçado, tudo que é desorganizado não provém do Senhor. Verdade. Porque sua palavra não permite que ele fuja à sua essência. E quando ele diz que a sua casa é casa de oração, então vamos entrar na casa de Deus em oração. Aleluia. Quando ele fala que tudo passará, mas a sua palavra não, então vamos entrar em sua casa munidos da palavra, andando pela palavra. E tudo que estiver fora da palavra, que desprezemos. É verdade. Só que às vezes as coisas são muito atraentes. E a gente acaba se encantando com aquilo. Qual o perigo? Já que nem tudo é de Deus, e a gente se encanta e acaba querendo introduzir na igreja, a igreja começa a sofrer e a ser danificada por nós mesmos. É verdade, Jesus. Imagina só uma igreja que começa, caminha sadia, que vai pela palavra, que não escuta os ventos de doutrina, mas aí por uma questão ou outra, alguém escuta uma palavra diferente, alguém começa a observar uma leitura diferente e alguém começa a fazer cursos diferentes. Hoje a gente tem esse problema, né, pastor? Verdade. Algumas igrejas oferecem cursos que trabalham doutrinas diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Alguns dos nossos membros vão para esses cursos e dizem assim, pastor, eu escutei lá tanta coisa boa, eu escutei tanta coisa nova que o Senhor nunca tinha dito. Vamos trazer para cá, é coisa que vai abençoar o povo. A gente vai crescer muito com aquele material. O problema é esse. É verdade. Não existe material que substitua a Bíblia. É verdade. Agora, existem muitos materiais feitos a partir da Bíblia que podem nos ajudar a crescer. Aleluia, Jesus.
Não é pecado ler material teológico. Não é falta de fé e nem falta de intimidade com o Espírito Santo. Pelo contrário, foi o Espírito Santo que auxiliou muitos homens de Deus a escreverem coisas que são extremamente importantes para a gente hoje. Só que tem uma coisa, também tem muitos homens que se dizem de Deus, que estão escrevendo muita coisa, que se a gente introduzir no seio da igreja, a igreja vai cair. É verdade. Tem coisa que se a gente introduzir na prática da igreja, essa igreja vai ser tudo, menos de Deus. É verdade. Vai ser cheia de ideologias humanas, cheia de práticas estranhas, cheia de fogo estranho. E a gente não pode, a gente precisa sim do Espírito Santo, precisa sim de Deus, precisa sim da sua palavra, precisa de oração, a gente precisa estar no centro da sua vontade. Aleluia, Jesus. E isso nada mais é do que um fruto da nossa fragilidade. Por que a gente se encanta tanto com algumas coisas? E por que a gente às vezes quer introduzir no seio da igreja, mesmo sabendo às vezes que aquilo não é tão benéfico? Porque a gente é frágil no conhecimento da palavra. Se a gente fosse bastante especialista no que a Bíblia nos ensina e pede que a gente faça em relação a Deus, a gente não cairia em tantas armadilhas. Mas é justamente porque nos falta o conhecimento que nós tropeçamos na caminhada cristã. E a gente se embaraça com tanta coisa. Por isso é que é necessário que a gente venha a ser cada dia mais íntimo das Escrituras Sagradas. Não somente conhecedor de títulos. Não só saber que na Bíblia existem Sofonias, Obadias, Ageu, Amós, Filemon, coisa que tem muita gente que esqueceu e parece que até a Bíblia sumiu, né? Esses livros. Mas existem. Não somente isso, não somente saber que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, mas saber o que cada linha sagrada traz de lição para a vida da gente. Verdade. A gente precisa saber cada dia mais o que Deus quer da vida da gente através da sua palavra. A gente não precisa de que ninguém bata na porta da gente e venha dizer assim: irmã, eu tenho uma revelação da parte de Deus para você. Eu tenho aqui a vontade de Deus para a tua vida. Abra a Bíblia e você vai saber a completa e perfeita vontade de Deus para você. Aleluia, Jesus. Eu não estou querendo dizer que Deus não usa pessoas também para comunicar a sua vontade. Mas a forma primeira e mais comum é através da sua palavra. Quer escutar Deus falar? Abra a Bíblia. Quer escutar Deus falar? Ore. E Ele com certeza responderá. Aleluia, Jesus. Segundo lugar, como reconhecer falsos profetas? Os versículos 16 a 18 mostram. Vocês os reconhecerão pelos frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore... Só até aqui, só até o versículo 18. Pelos frutos nós conhecemos essas pessoas. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Diz o texto. De forma semelhante, pode colher-se boa doutrina de onde não há dependência do Espírito Santo? A gente pode colher uma boa doutrina de onde não existe o pedido de orientação do Espírito Santo para que a gente venha ministrar? É verdade. Não existe. A gente pode colher boas interpretações de textos bíblicos de onde não há estudo nenhum da palavra? Como é que eu vou interpretar um texto bíblico se eu não sei como interpretá-lo? Aí às vezes a pessoa diz: não tem problema. Você abre a Bíblia, o Espírito Santo enche e você joga para o povo. Isso se chama irresponsabilidade. Se Deus te dá qualquer oportunidade de ir até a frente, num culto, num estudo, em qualquer local que você tiver oportunidade de falar da sua palavra, você não pode falar de forma irresponsável ou leviana. Você está falando da palavra de Deus. É verdade. Você está falando das suas atitudes do dia a dia.
Você não está falando de alguma coisa que você pensou ali, pode até ser uma mentira ou uma bobagem. Você está falando da palavra da verdade. É verdade. Então você precisa estudá-la, para que você possa falar aquilo que realmente ela fala. Não torcendo, nem aumentando, nem diminuindo. Porque a Bíblia fala que não podemos diminuir nem um tio, nem um jota. É verdade, Senhor. A Bíblia ela tem que ser pregada com fidelidade. Nada mais do que isso. E os falsos profetas não pregam a palavra com fidelidade. É a primeira forma de você reconhecer. Alguém que não se esforçou para conhecer a palavra. Alguém que não se esforça também para que essa palavra seja vivida no seu cotidiano. Alguém que não reflete o caráter de Cristo e do Evangelho, mas fala de Deus, essa pessoa é contraditória. Ela vai ser uma mentirosa. É verdade. E dá pra gente reconhecer que ela é um falso profeta. A pessoa que vive para Cristo, ela não precisa dizer eu vivo para Cristo. Suas ações mostram quem ela é. Glória a Deus. Pelos frutos, nós a conhecemos. Glória a Deus. E hoje a gente tem visto muita gente se autoproclamando, se autodenominando muita coisa. Jesus Cristo não fez isso. É verdade. As pessoas reconheceram que ele era o Filho de Deus, por suas atitudes, pelo seu caráter santo, pela forma como ele se conduziu durante a sua passagem pela terra. Ele não precisou sair por aí dizendo, olha, eu sou o Filho do homem, vocês têm que me servir. Mas as pessoas que passavam por ele, que viam o seu testemunho de vida, que escutavam a sua mensagem, não tinham outra opção a não ser segui-lo. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque ele era diferente de tudo que se via. É verdade, Senhor. E a diferença aqui faz toda a diferença. A diferença da pregação que é somente uma conversa, a pregação que é somente cheia de histórias, de causos, de piadas, para uma pregação que realmente é baseada na palavra, que é profunda, que alimenta a gente, que transforma a vida da gente. Glória a Jesus. A gente hoje tem muitos animadores de auditório. Pregadores da palavra são poucos. Mas que esses poucos possam servir de referência para a gente. Aleluia, Que a gente Jesus. busque ouvi-los e valorizá-los, porque Deus os tem usado. E não ficar invejosos, porque eles falam e talvez a gente às vezes não tenha condição de falar. Mas pedir a Deus que os use ainda mais. E pela sua misericórdia, se a gente tiver condição, que nos use também. Glória a Deus. Às vezes, olhando para esses homens Que grande. que normalmente têm enganado a igreja do Senhor, a gente fica um pouco que revoltado. Esse é um sentimento que às vezes bate no meu coração. Quando eu olho para algumas dessas pessoas, eu fico dizendo, meu Deus, por que o Senhor não fulmina? Por que o Senhor não resolve logo tudo isso? Teu nome sendo envergonhado, o evangelho sendo pregado de uma forma errada, as pessoas aprendendo no erro. E por que o Senhor não resolve de uma vez? O Senhor é muito misericordioso. É verdade, Senhor. Deus é muito, às vezes, tranquilo em relação a isso, porque Ele sabe que tem todo o poder. E a gente precisa também confiar que Ele tem todo o poder e parar de querer resolver as coisas com nossas próprias mãos. É verdade, Jesus. Eu fico, às vezes, olhando situações em que as pessoas pregam somente milagres. Mas, meus irmãos, o Evangelho não é somente milagres. E existem muitos falsos profetas que acham que seu ministério é legitimado por milagres. Então, em igreja tal só tem milagre. E quando a pessoa diz assim, rapaz, mas o Evangelho é muito mais do que isso, o Evangelho é Jesus Cristo crucificado. É verdade. O Evangelho é um homem que se doou, derramou o seu sangue para que eu vivesse e você vivesse. E a pessoa diz, mas meu ministério tem milagres. E se você acha ruim, então conte os seus milagres.
Outros ministérios, eles abordam muito a expulsão de demônios. Estamos libertando pessoas. Estamos tirando pessoas das drogas. Estamos tirando pessoas dos vícios. Estamos libertando pessoas que estavam aprisionadas. Só que o Evangelho não é somente isso. É verdade, Senhor. Faz parte. Jesus Cristo libertou o endemoniado de Gerazeno. Só que tem uma coisa. Isso daí não foi a marca do ministério dele. Esse é o grande problema. A gente não pode exclusivizar a ação, porque Deus tem uma sua multiforme graça e a sua Aleluia, Jesus. variada forma de agir. É verdade. Ele não fica só numa ação, porque ele não é limitado como nós somos. Então tem muito ministério que vai só fazer uma coisa. Mas se Deus estiver naquele ministério, muita coisa diferente vai acontecer. É por isso que no nosso meio, pessoas podem ser curadas? Sim, e serão, pelo poder de Deus. Pessoas podem ser libertadas? E serão? Sim, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Mas isso não será simplesmente a marca do ministério levantado por Deus. É verdade. A pregação da palavra será a marca. E pela pregação da palavra, cadeias vão cair, doenças desaparecerão, Aleluia, Jesus. pessoas se converterão. Muita coisa vai mudar se existir a pregação da palavra de Deus. E aí, o que vai acontecer com esses falsos profetas? A gente olha, vê a situação toda, vê pelos frutos quem são. A gente consegue reconhecê-los, mas o que acontecerá com eles? A palavra fala. Versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E versículo 20. Assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. O texto é bastante claro em determinar o destino daqueles que não seguem e não ensinam os preceitos divinos na sua palavra. Eles vão ser cortados e lançados ao fogo. Isso é confortante para aqueles ministros do Evangelho que muitas vezes andam 5, 6 quilômetros para chegar na sua congregação. E a sua congregação, quando ele chega lá, não tem mais do que 10 pessoas. Isso é confortante para aqueles ministros do Evangelho que são chamados a pregar mesmo sem ter um centavo destinado à sua manutenção. Aleluia, Jesus. Ele prega por amor. Glória a Deus. Ele vive por amor a Deus. Ele vive por fé. Isso é confortante para aquelas pessoas que querem muito fazer vários projetos pensando no engrandecimento do reino de Deus, mas nunca chega ao ser financeiro para elas. É verdade. Os falsos profetas têm templos cheios. Os falsos profetas têm contas bancárias enormes. Só que eles não têm uma coisa que nós temos: a aprovação de Deus nas suas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se não pregarmos o Evangelho fielmente, se não vivermos pela palavra, não adianta templos cheios, não adianta templos bonitos, não adianta patrocínios e mais patrocínios para os nossos projetos, porque eles vão dar com os burros na água. É verdade. A árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E aquela árvorezinha que dá um fruto só naquela estaçãozinha determinada, Glória a Deus. às vezes até demora demais para dar fruto, mas dá fruto. Aleluia. Aos olhos dos outros parece que ela nem sombra dá, mas aos olhos de Deus ela é uma árvore frondosa. Glória a Deus. Essa árvore é a que Deus quer. Aleluia, Jesus. Deus não está preocupado com um templo bonito e iluminado. Está preocupado com um coração bonito e iluminado pelo seu Santo Espírito. Aleluia, Jesus. Deus não está preocupado com um templo grande que comporte N pessoas. Deus está preocupado com uma pessoa que tenha grandiosidade de coração, generosidade para trabalhar na sua obra. É verdade, Jesus. Então, o destino deles não pode ser invejado por nós. Às vezes a gente fica, eu queria ter um ministério como esse. O cara estala os dedos e tudo acontece. Ele quer fazer um retiro? Está pronto. Ele quer fazer um encontro de jovens? Está pronto. Quer fazer um encontro de casais? Tem 100 casais na lista de espera. Não interessa.
se nós formos somente essa quantidade, mas vivemos para a glória de Deus, tudo na nossa vida vai acontecer. Aleluia. É verdade. Não importando como nós estivermos, com a alimentação adequada, com o dinheiro adequado ou com o transporte adequado, mas se a gente estiver na vontade de Deus, é o que interessa. Então o que é que a gente deve buscar? Se a gente deve estar longe desses falsos profetas, sabendo o fim que eles têm, o que é que a gente deve buscar? Buscar somente a vontade de Deus, como está lá no versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos justificam os seus atos perante o Senhor, dizendo que usam o seu nome naquilo que fazem. Mas, Senhor, eu sempre uso o teu nome para fazer as coisas. Por que eu não vou ser agraciado com a entrada no reino dos céus? Outros dizem assim, mas, Senhor, toda semana eu curo inúmeras pessoas no teu nome. Então eu posso dizer que meu ministério é de Deus. Outras pessoas dizem assim, entrou na minha igreja, é curado, é libertado, e acontece isso e acontece aquilo. Se estiver devendo, paga tudo. Se não tiver casa, compra casa. Se não tiver carro, compra carro. É ministério de Deus. Apenas aquele que faz a vontade de Deus é que vai entrar no reino dos céus. Aleluia. Você pode ter inúmeras obras, mas as suas inúmeras obras não o justificarão perante o Senhor. Mas aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Glória a Deus. esse sim Aleluia, entrará Jesus. no reino dos céus. Eu creio, Jesus. Para que a gente não ouça de Deus, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É preciso tão somente que a gente busque a sua soberana vontade. E onde é que ela está? Está expressa aqui na sua palavra. Aleluia, Jesus. Em suma, precisamos voltar para a palavra. Para não ser enganados. E para não escutar de Deus essa frase que vai doer demais. A gente tira como lições que há muitos ministérios que estão por aí e não foram levantados por Deus, nem tem na sua palavra a única regra de fé e prática. Isso é bem claro. Se você observa alguma coisa que foge da palavra de Deus, sendo trabalhado em qualquer ministério por aí, pode ter certeza, não vem dele. Porque nós temos apenas uma regra, não são várias. Então fugiu dali, corra. É verdade, Jesus. Segundo, pelas suas ações e palavras, frutos, os conheceremos. Mas para isto é preciso que conheçamos a Bíblia e o que ela nos ordena. Para reconhecer quem são esses falsos profetas, é preciso saber dentro da Bíblia tudo que é verdade. Aí a gente vai reconhecer a mentira de longe. Sinais, prodígios e maravilhas seguirão os que creem. Isso é verdade. Está na Bíblia, não está? Mas somente curas não representam o Evangelho. Somente expulsão de demônios não representa o Evangelho. Somente milagres não representa a totalidade do Evangelho. O Evangelho é tudo isso e muito mais. Aleluia, Jesus. Muito mais. Evangelho é transformação de vida, é mudança de caminho. Você estava indo para lá, na perdição, você agora vem para cá, Aleluia, para onde Jesus. Cristo te mostrar. Glória a Deus. É mudança de pensamento, é mudança de forma de ver as coisas, forma de ver os irmãos, é mudança na forma de amar as pessoas. Quando a palavra diz o amor seja não fingido. A sua forma de viver por completo muda com o Evangelho. Então o Evangelho é muito mais do que cura. Eu creio. É muito mais do que uma simples expulsão de demônio. O Evangelho é quando você enxerga um Deus que é todo poderoso, que abdica de estar com seu filho perto de si, o entrega, e o seu filho não hesita em se entregar também numa cruz, se faz maldito por nós, carrega toda a carga dos nossos pecados e ainda recebe toda a carga da ira do seu Pai, simplesmente para que eu não seja mais aquele que eu era. Aleluia, Jesus. Tudo isso para que eu seja diferente e viva para a glória dele. Glória a Deus. Meus irmãos, eu concluo dizendo que o que nós precisamos em 2015 é buscar cada dia mais e com mais intensidade a vontade de Deus para as nossas vidas.
através da sua palavra e com a ajuda de bons materiais, feitos por homens que se encheram de Deus e pediram a sua orientação para edificar o povo de Deus, através dos seus escritos. Bíblia, Bíblia e Bíblia. Amém, Jesus. Palavra de Deus, orientação de Deus, a voz do Santíssimo e do Espírito Santo, através dessas linhas, direto para o nosso coração. Viver um ano para o Senhor e não somente 2015. Se a gente não viver até 2014, de 2015 a gente vai pegar direto, até o dia de Jesus voltar. Amém. Viver cada dia para Ele, como se fosse o último, como se Ele voltasse amanhã. E principalmente, viver pelas suas palavras, não dando ouvido a falsos profetas, mas dando ouvido somente às suas ordens e seus mandamentos. Assim a gente vai viver para a glória dele, porque nós fomos criados simplesmente para a sua glória. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.